No século XIX, as relações entre a América Latina e a Europa eram prejudiciais aos povos latino-americanos. Desde a época colonial, a presença europeia no continente americano representou o silenciamento dos saberes indígenas, resultando em sua quase total extinção. No contexto das independências dos países da América Latina, o discurso civilizatório dos europeus era embasado em teorias pseudocientíficas que defendiam uma suposta superioridade europeia sobre os povos africanos, asiáticos e latino-americanos. Entre essas teorias se destacou o chamado darwinismo social. Criada pelo antropólogo, filósofo e biólogo inglês Herbert Spencer, essa teoria foi embasada nos estudos científicos sobre a evolução das espécies feitos pelo naturalista inglês Charles Darwin, sendo utilizado para justificar a dominação de uma sociedade sobre outra. De acordo com a teoria de Darwin sobre a seleção natural, as características favoráveis que podem ser transmitidas hereditariamente tornam-se comuns por meio de gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduz. Já as características hereditárias que são desfavoráveis tornam-se menos comuns e podem desaparecer. Por isso, o darwinismo social sugeria a existência de sociedades superiores intelectuais mais favoráveis à sua sobrevivência. Elas deveriam governar outras sociedades que fossem menos aptas, ou seja, aquelas que não conseguiriam acompanhar a evolução da sociedade e, portanto, acabariam por se extinguir. O impacto do darwinismo social para as populações da África, da Ásia e da Oceania, além da América, foi muito prejudicial. Fundamentados na ideia de superioridade e apoiados por líderes religiosos, os estados europeus dos séculos XIX e XX encontraram no darwinismo social justificativas, entre aspas, científicas para a dominação sobre esses povos. Um exemplo de aplicação do darwinismo social ocorreu no Brasil. Em 1845, o governo imperial aprovou um conjunto de leis chamado Regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios. A demarcação das terras indígenas ficou definida no regulamento, o que provocou a destruição de suas formas de agrupamento comunitário tradicionais. Os indígenas ficaram sob o controle integral, total do Estado, dominados culturalmente e sujeitos ao trabalho obrigatório. Essa interferência em seus modos de vida tradicionais trouxe para os povos indígenas graves problemas que permanecem até os atuais. Como vimos anteriormente, a eugenia foi uma teoria social criada na Europa no final do século XIX pelo cientista inglês Francis Galton. Seu objetivo era oferecer um método científico para o melhoramento racial dos povos. A eugenia foi adotada no Brasil por alguns médicos, políticos e intelectuais para os quais era preciso modificar as características do povo brasileiro. Essa crença ficou conhecida como movimento racial. Atualmente, a eugenia é considerada uma teoria falsa, pois cientificamente não há raças, de maneira que não é possível classificar a imensa diversidade humana em critérios de cor de pele ou dos olhos. Portanto, apesar das diferenças entre os indivíduos, todos os seres humanos pertencem à mesma espécie. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a incorporar as ideias da eugenia. Em 1918, o médico Renato Kell iniciou a divulgação dos respectivos métodos em todo o país. O movimento eugênico foi muito forte e conseguiu reunir mais de 100 médicos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em 1929, o movimento criou o chamado. A eugenia foi muito influente no Brasil, chegando a se tornar lei na Constituição Brasileira de 1934. Por isso, na década de 1930, foi ensinada nas escolas a orientar os alunos a não se casar com indivíduos de raças e classes sociais diferentes para garantir que apenas nascessem filhos de casais eugenicamente sadios. Longe de melhorar as condições genéticas dos brasileiros, o ensino da eugenia somente aumentou as discriminações já existentes em nossa sociedade. A eugenia influenciou muitos projetos políticos que visavam construir uma nação e um Estado fortes, acompanhando a onda nacionalista da Europa, como já acontecia com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Manuel Bonfim foi um pedagogo, médico, psicólogo, sociólogo e historiador nascido no estado de Sergipe.
Em 1905, ele publicou o livro América Latina, Males de Origem. Ao contrário da maioria dos pensadores nacionais do começo do século XX, Manuel Bonfim via a miscigenação da população brasileira como um fator positivo que deveria ser valorizado e, por isso, acusava a eugenia de ser uma falsa ciência. Para Bonfim, a solução para o chamado atraso do Brasil era a educação, que consistia em escolas públicas para todos, pois assim haveria uma transformação real das condições de vida do povo brasileiro. De acordo com o relatório do Banco Mundial, em 2016, a população de indígenas da América Latina era composta por 42 milhões de pessoas, o equivalente a 8% da população de todo o continente americano. Ainda de acordo com esse relatório, a pobreza afetava 43% dos indígenas. O relatório afirmava que, apesar de alguns avanços no acesso à educação e à infraestrutura, não houve redução na desigualdade. Os indígenas ainda sofrem com altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo, desemprego e violência. Contudo, entre os avanços de sua luta, o relatório do Banco Mundial de 2016 reconhece o potencial de contribuição dos povos indígenas nas áreas de segurança alimentar, gestão ambiental, agricultura, medicina, artes e desenvolvimento. A avaliação do banco é a de que os indígenas precisam ser ouvidos e considerados nos programas promovidos pelas Nações Unidas. Mesmo com tantos problemas, os indígenas da América Latina não desistiram de lutar. Nas últimas décadas, eles vêm se organizando para reivindicar e conquistar avanços sociais, culturais, políticos e econômicos em um movimento que alguns estudiosos chamam de despertar indígena. Esse despertar é resultado de uma maior conscientização dos indígenas surgida na metade do século XX. No Equador, um exemplo é o movimento de unidade plurinacional Pachacutic Novo. Ele é o maior partido político comandado por indígenas do Equador e participa no México. O Exército Zapatista de Libertação Nacional, formado essencialmente por camponeses de origem indígena, luta pelo direito à posse coletiva da terra e pelo fim da violência contra seu povo. Iatama, Filhos da Mãe Terra, é um partido político indígena que representa comunidades do Caribe nicaragüense, na costa atlântica da Nicarágua. Desde 1990, o Iatama vem participando de eleições, elegendo representantes indígenas comprometidos com as necessidades de seus povos. Já no Brasil, os indígenas Guarani que habitam aldeias situadas na região de São Paulo se unem para reivindicar seu direito à terra. Tudo começou quando a ocupação legal da aldeia Guarani Tecoá, Piauí, localizada na terra indígena do Jaraguá, foi revogada pelo governo federal. Esse fato, então, deu início à união e aos protestos indígenas.